Hoje nós vamos estudar o módulo 3, que é o ofício do historiador. Vocês já chegaram a pensar qual é a função do historiador? Será que o historiador é somente aquela pessoa que conta história sobre algo que aconteceu no passado? Não, gente. O historiador, o papel dele basicamente é um papel investigativo. Ele investiga vestígios do passado e, através desses vestígios do passado, ele tenta construir uma linha. Nós chamamos isso de linha temporal. Então, no decorrer da humanidade, a história ela sempre foi tratada como uma ciência que resiste aos fatos do passado. E com o passar do tempo, foi visto que a história, de certa forma, ela tem vários modos de interpretar um determinado fato. O que não pode acontecer, o historiador jamais pode fazer, é a questão de achar. O historiador ele não tem que achar. O que o historiador passa para os seus ouvintes, o que ele descreve em seus livros ou monta nas suas pesquisas, isso é baseado em ciência. Então, a ciência, que vai desde a pesquisa, ela é fundamental para que o historiador ele monte a sua linha do tempo. Então, quando o historiador, de certa forma, ele conta um fato, ele relata um fato, ele interpretou aquele fato a partir de fontes que ele observou e estudou. Então, chegamos à seguinte conclusão: não existe o historiador acha. Eu acho que aconteceu isso. Isso não pode acontecer. Da mesma forma que a história, ela não é uma matéria exata, tá bom? Ela é diferente das exatas, como por exemplo, 2 mais 2 sempre vai ser 4 e não vai mudar. O historiador não. O historiador ele analisa um fato, ele monta a sua opinião, ele descreve. Não quer dizer que daqui a um ano ou daqui do outro dia, por exemplo, se vier fatos novos que de certa forma, olha, vamos, um exemplo bem claro, geralmente na escola é contado que aquele roteiro de história bem batido, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Hoje em dia a história já sabe muito bem que Cabral não foi o primeiro português nem o primeiro europeu que chegou aqui no Brasil. Esse fato ele foi mudado através de pesquisas históricas, documentos históricos. Então agora a gente vai falar, o livro trabalha bem isso, a gente vai entrar agora a partir da página 161 a 167, o que são as fontes de história. O que são essas fontes históricas? Você tem a fonte escrita nada mais é que o livro que nós lemos, o livro didático que a escola utiliza, é uma fonte histórica, já que ali você tem relatos históricos não só de acontecimentos que aconteceu. A partir do momento que você cria um documento, você escreve uma coisa, escreve uma carta, você cria uma fonte histórica escrita. Um exemplo disso, há um tempo atrás, você tinha a criação dos diários. Então ali, de certa forma, aquela atividade do diário, que era escrito no papel, claro que com a tecnologia de hoje você tem os diários virtuais, na verdade era uma fonte histórica escrita. Digamos que daqui a 100 anos, 200 anos, alguém achasse esse diário que você escreveu e ali você escrevesse o cotidiano da sua vida, ou algo que aconteceu, ou algo que você passou. O historiador daqui a 100 anos, esse historiador, quando lesse aquele documento, ele teria uma percepção de como era a sua vida. Dependendo do que você escrevesse ali naquele diário, ele poderia construir uma visão de um todo, de uma sociedade, ou de uma família, ou de um país. Então, a fonte de material escrita, ela são livros. Pode ser livros escritos por editores, pode ser uma coisa escrita por você próprio, no papel, que você possa guardar. E eu vou propor até uma atividade. Que tal vocês escreverem uma carta contando alguma coisa da vida de vocês e guardassem essa carta tipo numa cápsula do tempo e deixasse aquela carta lá guardadinha durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. E daqui, digamos, a 10 anos você abrisse aquela carta, naquele dia lá você vai ler o que você pensou, o que você escreveu. Isso é uma fonte histórica, tá bom? Outra fonte histórica que nós temos é a fonte histórica dos audiovisuais, que no caso são fotos, são vídeos. E hoje com a tecnologia do celular, basicamente
qualquer hora, qualquer momento, a gente pode construir essa fonte histórica do audiovisual. Se nós formos pensar há pelo menos 150 anos atrás, com o advento do início do que seria a fotografia, e uma coisa importante, tá, gente? O primeiro fotógrafo do Brasil, para quem não sabe, curiosidade, foi Dom Pedro II, tá? Ele trouxe a primeira máquina fotográfica no Brasil. Vocês podem procurar no Google, que lá você vai ver essas fotos que ele tirou, tá bom? Então a máquina fotográfica é um registro de audiovisual? É um registro audiovisual. Por que pinturas da época, por exemplo, do século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, até o advento da fotografia, não pode ser considerada assim uma fonte audiovisual confiável 100%? Porque aquela pintura ela pode retratar um fato ou algo ocorrido que realmente não foi aquilo que aconteceu. Um exemplo bem claro sobre isso. Se vocês pegarem um quadro da Independência do Brasil, que ali mostra Dom Pedro I em cima do cavalo, as margens do Rio Ipiranga, aquela foto que ele está lá bonito, bem arrumado, né? A gente fica olhando aquela foto, olha como era aquilo, né? É verdade, aquilo nunca aconteceu, tá? O fato verdadeiro é que ele estava num lombo de burro, e pelo que se conta, estava com um problema intestinal violento, ou seja, o fato ocorreu de uma forma e aquele quadro foi pintado 60, 70 anos depois do fato ocorrido. Então essa fonte de audiovisual, que no caso é pintada, ela em alguns casos o historiador ele não aceita completamente. Então o audiovisual ele veio para ajudar. Um exemplo do audiovisual que nós temos também foi a partir do momento em que o homem conseguiu gravar a voz das pessoas, tá bom? Porque não adianta eu ter uma foto da pessoa, mas a curiosidade humana, tá, como é que era a voz dessa pessoa? Era fina, era aguda, era uma voz que de certa forma passava uma certa confiança ou não? Então a partir de que você tem o cinema, que é a primeira tecnologia que você tem, que você captura a imagem da pessoa em movimento, depois com o advento de você conseguir colocar o som nesse filme, você tem o movimento da pessoa e o som. O rádio, por exemplo, o rádio também é uma fonte audiovisual. O rádio, no caso, que iniciou-se, pelo que se sabe, tem um debate aí de quem realmente inventou o rádio. Dizem que é até um brasileiro que inventou o rádio, né? Mas isso é uma questão de discutir em uma outra aula. No caso do rádio, que inicialmente foi inventado por um italiano, você tem ali uma fonte material também audiovisual. Só que o rádio lá atrás ele não gravava. Só que com a tecnologia, é claro, a partir da década de 20, 30 em diante, você consegue pesquisar aí os acervos em que você tem as vozes daqueles locutores do rádio, tá? E o maior passo da audiovisual foi o invento da televisão. A televisão ela começou a ser estudada, pelo que se sabe, em 1917, já tinha uma teoria sobre ela. Em 1936 começam os testes dela na Inglaterra, que param por motivo da Segunda Guerra Mundial. E a televisão nada mais é que também um rádio. Ela é um rádio, só que pela quantidade de frequência que ela emite, ela consegue gerar imagem. Bom, então você modula essa frequência, você tem a televisão. Aqui no Brasil a televisão chegou na década de 50, tá? E não eram todos que podiam ter televisão, que era uma coisa cara, e era uma televisão preta e branca, tá? A colorida chega 5 ou 6 anos depois, tá bom? Hoje, no audiovisual, você tem o celular, que é uma coisa bem prática, que você leva para qualquer canto, você pode estar passando e gravar um parque. Daqui a 10, 15, 20 anos, alguém pode chegar, cara, como é que era esse parque? Era florido? Como é que as pessoas ficavam naquele lugar? Pode pegar o seu celular, onde você guardou esse arquivo, ou se você hoje publicou em redes sociais, como YouTube, Facebook, a pessoa vai ver aquilo ali, olha, há 15 anos atrás tinha uma árvore ali, o campado era daquela forma, ou seja, é uma fonte material de estudo do historiador. Ou seja, o audiovisual ele veio incrementar e, é claro, né, ajudar a pesquisa do passado. Agora, vocês já imaginaram se a gente pudesse voltar lá atrás no tempo e levar uma câmera fotográfica ou um celular desse e gravar
como realmente as pessoas eram há 500 anos atrás, há 1000, 2000 anos atrás, seria fabuloso, né? Mas o homem ainda não tem essa tecnologia de viajar no tempo, ainda vai levar bastante tempo para isso, tá? Uma outra fonte material, continuando aqui, são as fontes materiais, né? Claro, é óbvio. Por exemplo, você pode pegar essa caneca aqui, ó, é uma fonte material. Se eu pegar essa caneca daqui a 200 anos, eu vou saber que ela é feita de cerâmica, que se eu estudar, era para consumir água ou qualquer outra bebida. Eu posso pegar instrumentos. E onde eu essas fontes materiais? Por exemplo, dentro da casa de vocês, onde está a fonte material? Até a década de 80 para 90, se tinha muito hábito de se guardar coisas, ou no sótão da casa, ou embaixo da casa, que algumas casas têm porão, ou naquela garagem lá do vovô, né? Naquele carro lá, né? Ou a garagem do papai, né? E se você procurar ali, você vai achar uma fonte material. Pode ser um brinquedo de 30 anos atrás, pode ser uma ferramenta. Você pode achar, por exemplo, a câmera fotográfica de 30 anos atrás, que pertenceu ao seu avô ou ao seu pai ou sua mãe quando era criança. Você pode encontrar outra fonte material, porque é bem fácil a gente encontrar, que a gente encontra geralmente na casa dos avós, eles guardam bastante coisa. Um rádio antigo, uma fonte material. Além do rádio ser uma fonte audiovisual, pelo fato de você ver como era um rádio lá atrás, também é uma fonte material. Então a fonte material ela ajuda a compreender de que forma eram os objetos lá atrás. Bom, tudo na verdade é um somatório. E somando mais isso, já tinha falado isso dos audiovisuais, você tem a fonte oral, né? Como eu vou lá atrás eu falei que o cinema passou a captar o som, a fonte oral também é uma coisa fantástica. Por que eu digo isso? Lembra daquela curiosidade? Como era a voz daquela pessoa, daquele personagem? Será que a voz dela passava certa confiança ou dúvida sobre alguma coisa? Então, a partir do momento que o homem ele começa a gravar o som das coisas, inicialmente você tem que seriam os discos e fitas, o famoso VHS. Vocês podem botar no YouTube lá, por exemplo, uma voz de um personagem histórico do Brasil. Tem de Pedro Álvares Cabral? Não, não tem não, tá? Foi 1500. Tem de Tiradentes? Também não. Foi século XVIII. Não tem não. Pra lá atrás não tinha esses gravadores de voz. O que talvez nós encontrássemos em algum livro de história é o historiador falando, olha, ele tinha uma voz fina, uma voz grossa, se vestia de certa forma, era barbudo, entendeu? Aí a gente acaba montando, misturando com audiovisual. Mas a fonte oral, se você pegar, por exemplo, uma pessoa da história 70 anos atrás, Getúlio Vargas, presidente, entrou em 1930, esse conteúdo que vocês vão ver lá no nono ano, né? Mas vamos adiantar um pouquinho aqui. Se você pegar o Getúlio Vargas, as principais fontes que você tem dele são orais e áudio também. Por quê? Ele usava muito rádio para passar a sua propaganda política. E naquela época, década de 30, 40, 50, que foi o último período de governo dele, você encontra muitas gravações de áudio. Então vocês podem pesquisar aí no YouTube aí, voz do Getúlio Vargas. Aí deve aparecer uma cena dele parada, uma foto dele parada, ou ele dando um discurso, e aqui era gravada. Para vocês terem ideia, quando a televisão brasileira chega no Brasil, aí que realmente você pode, além de ver a imagem, claro, é óbvio, né? A imagem, você tem a questão oral também, que de certa forma tá lá bonitinho. Vamos fazer um teste? Entrem lá no YouTube lá e coloquem lá, programa A Praça é Nossa, 1960. Vocês vão ver lá o programa da Praça é Nossa, talvez vocês peguem um episódio completo. E vocês vão ver lá o audiovisual, que são os atores interagindo, e a voz. Por exemplo, um programa que a gente vê antigo, bem antes de eu nascer, é o Chaves, tá bom? Além de ser audiovisual, ele foi gravado a partir da década de 70, você tem a questão da fonte oral, tá bom? Se eu gravei um som no celular e mandei esse som para algum lugar, e daqui a 1000 anos, 1000 anos é coisa pra caramba, né? Daqui a 100 anos eu encontre essa voz que você gravou, pode ser você falando alguma coisa, é uma fonte oral, tá? Bom, e vamos para as fontes imateriais. As fontes imateriais são a questão da nossa cultura.
A cultura brasileira ela é uma cultura muito vasta, porque se você for pegar a história desde a colonização do Brasil, lembrando, não houve descoberta do Brasil, tá? Já trabalhei isso com vocês, é colonização do Brasil, mas uma coisa que o historiador mudou através das pesquisas das fontes históricas, tá? Vamos voltar aqui para o raciocínio. Se você pegar desde a colonização do Brasil, a chegada de Cabral em 1500, lembrando que não foi o Cabral que chegou primeiro, tá? 1492, já teve um europeu aqui já está comprovado na história, podem pesquisar que vocês vão achar. Desde a chegada de Cabral, depois, na meada do século XV, você teve a incorporação da escravidão no Brasil e mais à frente a chegada de outras etnias. Aqui no Brasil você teve uma mistura imensa, cultural. Se da Europa você tem os hábitos de vestimenta, a questão religiosa, que inicialmente era a Igreja Católica, já que os portugueses eram católicos. Se você for pegar a questão cultural africana, que são as religiões de raízes africanas, você tem a música, tanto a música europeia como a música africana. E também você tem a cultura nativa, tá bom? Que nós chamamos aqui eles de índios. Eu expliquei para vocês também, espero que vocês tenham lembrado porque que os índios não gostam de ser chamados de índios, né? Então essa bem imaterial são esculturas. Pode ser dança, comida, roupa, o modo de se vestir, o modo de se falar. Por exemplo, o brasileiro não fala o português de certa forma idêntico, tanto lá em cima como aqui embaixo. Você também tem a questão da língua, ou como nós chamamos, as famosas gírias, né? Então, esse bem material é uma coisa bem ampla. E como a gente fala de cultura no Brasil, é um assunto bem vasto para a gente discutir. Mas, focando em coisas bem centrais, a música, a culinária também é um bem material cultural. Você tem a questão da religião no Brasil também, os hábitos, os costumes das pessoas, ou seja, é um bem muito importante. Então vamos recapitular aqui. O historiador, ele para afirmar através de estudo, ele precisa de fontes. Então temos a fonte escrita, temos a fonte audiovisual, temos a fonte material, temos as fontes orais e temos as fontes imateriais, tá bom? Ou seja, é a base do historiador. Mas se você for pegar a fonte material, quando você encontra um objeto, é claro que o historiador, só de olhar o objeto, ele não tem a capacidade de certa forma, é aí que entra o papel do biólogo. O biólogo, o geólogo também é importante. E aqueles que se interessarem futuramente nesse papel de pesquisador de história, a gente tem o Museu Nacional, que infelizmente aconteceu essa tragédia que ele pegou fogo. Lá você tem a formação da arqueologia no Brasil, tá? Lá é um campo em que vocês têm a formação do arqueólogo, você tem a participação da parte da biologia, e através dessa ciência você consegue estudar esse bem material. E um bem material mais valioso que nós podemos estudar do passado são os fósseis. Se vocês pegarem a partir da página 166 do livro, vocês vão ver que os fósseis na verdade são vestígios, que podem ser tanto de animais ou de plantas, que com o passar do tempo passou por um processo de fossilização, ou seja, viraram rocha. Então, através desses fósseis eu consigo descobrir, por exemplo, coisas que existiam lá atrás. Quer ver um exemplo bem claro sobre isso? Os dinossauros, como nós conhecemos hoje, até o início do século XVIII, a gente praticamente não sabia o que era. Ninguém. Só se escutava algumas histórias de alguns lugares do mundo que há anos atrás no mundo existiam seres enormes, gigantescos. Só que a partir de uma caravana que ia no deserto do Saara, lá você tem a questão das dunas. Vocês podem se formar melhor com a professora de geografia, né? Que ela vai saber explicar melhor para vocês do que eu. Então essas dunas elas têm movimento. Esse movimento se dá basicamente pelas correntes de ar. Então essa caravana passando por uma dessas rotas de comércio, ela encontrou uma formação óssea enorme. Eles ficaram olhando assim, gente, olha o tamanho dessa coisa.
Então eles pegaram algum desses vestígios que eram fósseis pelo passar do tempo e levaram para o estudo. E depois desse estudo foi observado que, olha, a gente não tem catalogação desses animais. De onde é que eles vieram? Então, como a ciência, a partir do século XVIII, ela deu um salto na questão da sua importância, tanto na pesquisa, como na evolução de métodos de pesquisa, e a partir do século XIX, com o advento da química entrando juntamente, foi possível datar que esses animais eram bem antes, milhões de anos antes até do primeiro homem andar na Terra. Tá? Então, os fósseis, eles são importantíssimos para você descobrir lá atrás. Foi através deles que nós descobrimos que os dinossauros. Tá? E outra coisa, gente, por favor, eu sei que a gente vê aqueles desenhos do Flintstones que aparece os homens andando com os dinossauros, né? Aquilo lá, na verdade, nunca aconteceu, é impossível, tá? Os dinossauros eles foram extintos aproximadamente entre 30 a 20 milhões de anos antes dos primeiros homens andarem sobre a Terra. E dependendo do dinossauro, eu falo para vocês que nós não conseguiríamos andar do lado deles, tá? Porque dependendo da espécie carnívora, nós seríamos um banquete bem de prato cheio para eles, tá? Apesar que a maioria era herbívora, não consumia carne, tá? Então esses fósseis, quando nós... A importância deles é o quê? É uma janela para o passado. É uma fonte material, tá bom? E é onde você tinha esses fósseis em grande escala, era o Museu da Quinta da Boa Vista, que infelizmente, novamente, aconteceu aquele acidente lá, que pegou fogo, tá? Eu espero que esse museu volte. Felizmente era um dos maiores acervos que nós tínhamos da arqueologia aqui no Rio de Janeiro. E seria interessante se um dia vocês tiverem tempo, quando o museu voltar a funcionar, vocês derem um pulo lá, uma visitação. Ou quem quiser procurar na internet, aí vocês vão ver algumas fotos de fósseis. Tá? E voltando aqui, esses fósseis, o estudo dele, na verdade, você tem a pesquisa de campo. Isso é uma pesquisa de campo. Tá? Se vocês olharem as fotos da 166 em diante, vocês vão ver os arqueólogos trabalhando em ação, eles escavando, desenterrando os fósseis, tem todo um cuidado, é toda uma técnica. Não é assim, eu achei um osso, vou puxar ele do chão e vou levar, não. Você vai com um pincelzinho, vai tirando a poeira para você danificar. Lembrando que eles já são fossilizados, são pedras. Então, se você não tomar cuidado, quando você puxar, aquilo quebra, tá? Então, é todo um trabalho de campo em que ele vai escavando com colher como se fosse jardineiro, vai passando o pincel em cima, vai tirando toda a poeira, todo o detrito que não interessa, aquele é totalmente retirado, espera-se que de forma inteira. Depois, é claro, com a ciência de hoje, você faz uma tomografia dessa parte óssea toda, e você hoje em dia consegue construir como era aquele ser em 3D, em animação, tá? Tem toda uma técnica de você, através de gesso, hoje é claro, se usa outro material até mais parecido, mas fala-se de cor vívida, que você consegue montar um modelo de como era aquele ser, tá? Tanto que um desses modelos vocês vão ver na página seguinte, que é o crânio de Luzia, tá? Bom, e você também tem a pesquisa de laboratório. A pesquisa de laboratório é interessante porque ela, através da química e da ciência, da arqueologia, ela veio somar a essa fonte de pesquisa do historiador. E entre as técnicas que se destaca assim, no livro é o carbono 14. Tá? O carbono 14, para vocês terem uma ideia, é um traço químico que todos nós temos. E através desse carbono 14 eu consigo datar aproximadamente o objeto. Se ele teve 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, é claro que tem uma limitação. Essa parte técnica é uma questão do como o material foi preservado. É que nem eu chegar e achar essa caneca aqui e falar para vocês, ó, ela tem 2000 anos. Quem vai provar que ela tem 2000 anos? Carbono 14, tá bom? Existem outras técnicas também que você tem do estudo de materiais do passado, tá bom? Quando você encontra um sítio arqueológico, aí além da questão do trabalho de campo, é feita toda uma pesquisa na área, tá bom?
Você tem a termoluminescência também. Eu acho que esse termo está no livro, se não estiver enganado. Deve estar assim. Que no caso ele trabalha a questão da energia da luz que se acumula em determinado lugar. Ou seja, isso serve para você datar a questão de rocha. Professor, como é que eu vou datar que uma rocha tem 1000 anos, 2000, 5000 anos? É através dessa técnica, tá bom? Então a mais utilizada é o carbono 14. E o carbono 14, hoje em dia, ele praticamente, quando ele foi desenvolvido, passou por aprimoramento, ele derrubou muita coisa que era mentira. Objetos que o pessoal falava, olha, isso aqui vem da época de Cristo, por exemplo. E o carbono 14 só tinha 300 anos, 100 anos. Também é uma forma de você validar se realmente aquele objeto, aquela fonte material é verdadeira, tá? Porque infelizmente na história existem muitas pessoas que de certa forma tentam fraudar esses bens materiais, porque esse bem material, dependendo, tem um valor, dinheiro, tá bom? Então você tem a pesquisa de campo e a pesquisa de laboratório. E a arqueologia no Brasil? Bem, a arqueologia no Brasil, eu falo para vocês, eu já tentei fazer um curso de arqueologia, ela é renomeada, tá? Felizmente a gente não tem os recursos necessários, isso é uma questão mais sobre educação, mas a arqueologia no Brasil ela teve grande importância no mundo, principalmente se vocês olharem aí esse crânio de Luzia, que através desse crânio, pela datação do carbono 14, o livro deve estar falando, com certeza ele fala, esse crânio ele foi encontrado na década de 70 e estava guardado. Quando chegou na década de 90, com certeza algum arqueólogo olhou aquele crânio ali ele está inteiro, já está ali o rosto todo construído, né? E através da análise de arqueólogo, através das técnicas de biologia, carbono 14, foi datado que ele possivelmente tem mais de 15 mil anos. E quando se descobriu a possível data desse crânio, isso foi um alvoroço, porque isso mudou até, para vocês terem uma ideia, o princípio da ocupação do continente americano. Bom, se descobriu que ela era uma negroide. Bom, negroide é um termo que a gente usa na arqueologia, a distinção na questão de étnica, não tem nada a ver com preconceito, tá bom? Apesar que o livro acho que não trabalha esse termo negroide, mas ela é uma negroide. O rosto dela foi todo reconstruído em argila naquela época. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, claro, você consegue construir aquele rosto todo em forma 3D. E esse crânio foi encontrado no Parque Nacional da Capivara. Então, resumindo, se você for pegar o estudo de campo, é fundamental. Imaginaram? Você encontra de repente um fóssil de uma nova espécie que não está catalogado em lugar nenhum. Foi através também dos fósseis que nós hoje, os historiadores, através, é claro, da ciência, com a ajuda da ciência, consideramos a África como o berço da humanidade. Bom, através de um fóssil de aproximadamente 1,5 milhões de anos. Então, como vocês podem observar, o historiador, antes de mais nada, ele precisa se basear em fatos históricos com a ajuda da ciência. É claro que isso tudo que eu contei para vocês, por exemplo, do cano de Luzia, isso pode mudar, tá? De repente, lá na frente, pode existir uma nova técnica desenvolvida pela ciência que comprove que esse crânio não tem entre 11 a 15 mil anos. Talvez ele seja mais velho, talvez não seja de uma negroide. Bom, ou seja, é aquela coisa que eu voltei lá atrás. Na matemática, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Para a história, o que eu conto hoje para vocês, e com a ajuda dos meus amigos da ciência, o que eu contei para vocês hoje, amanhã pode ser uma outra história, tá bom? Ficamos por aqui hoje, tá bom? Sobre o conteúdo de história. Agora uma passagem rápida. Hoje nós estudamos o que? O ofício do historiador. Qual a função do historiador? O papel que ele tem importante para a sociedade, que é um papel investigativo, que é uma visão do historiador. Estudamos também que o historiador ele não pode ter o direito de achar alguma coisa. O historiador se baseia através da ciência. E seu principal fonte de estudo são as fontes, que vão desde a escrita, do audiovisual, o intercultural
que no caso é a questão da cultura, o oral. Bom, também estudamos a importância da arqueologia, de como a arqueologia, através do estudo de fósseis, que são resultados de um processo químico, que basicamente se tornam rochas. Através do carbono 14 temos a datação, e você tem também a pesquisa de campo e a pesquisa laboratorial. Estudamos também um achado arqueológico, que é o crânio de Luzia. Claro que não existe só ela de achado arqueológico no Brasil. Se vocês forem, por exemplo, no estado do Acre, você tem um vasto campo arqueológico lá, principalmente de dinossauros. Né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala que no Acre tem dinossauro. Na verdade, o Acre é a principal fonte de fósseis que estudam o passado. Então, por hoje, terminou sobre essa questão de história. Espero que tenha sido de forma esclarecedora. Tenham um bom estudo e até a próxima aula.